Eu estava esperando os casamentos, os aniversários, as mulheres grávidas, enfim, tudo isso que acontece sempre em final de novela. Mas ainda aparentemente não terminou de vez. Enfim, o Fluminense recebeu a documentação, tá tudo certo entre ele e o Liverpool para acertar com o jogador Alan, mas o jogador tá lá em Minas, segundo informações, fazendo exames médicos. E aí? Tem notícia também sobre o diretor de futebol falando que o jogador do Cruzeiro tá vindo do Fluminense e sobre a venda de Orejuela. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Rádio Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Se você conhece a piada do Siqueira Júnior, você entendeu esse você aqui, mas eu não vou prosseguir não. Se inscreve aqui no canal, dá o like aqui embaixo, ativa o sininho e vamos embora pro vídeo. Vale acrescentar aqui, eu já tinha gravado esse vídeo, só pra acrescentar aqui antes. Então todas as informações que você vai ver sobre acertos do Fluminense com ela, você vai perceber que eu tô com uma camisa diferente, é fato mesmo, ele acertou o Fluminense, Liverpool, tudo certo. Porém, informação dessa tarde agora de tardinha, do repórter do site Hoje em Dia, lá de Belo Horizonte, o repórter Henrique, falando que o jogador Alan está em Belo Horizonte. Isso aí já seria normal, porque afinal de contas ele estava marcado os exames médicos dele lá com o Atlético. Porém, com essa reviravolta no caso, a gente não sabe ainda se Alan tá em Belo Horizonte, vai fazer exames médicos, já tá tudo certo entre ele e Atlético Mineiro, ou se ele tá fazendo lá tudo de praxe e o negócio dele é com o Fluminense mesmo. Vamos aguardar mesmo, mas as informações da negociação fechada entre ele e Fluminense são verdadeiras. É entre Alan, Fluminense e Liverpool. Resta saber se o Atlético Mineiro conseguiu reviravoltar mais uma vez toda a situação da negociação entre Alan e Flu e Liverpool. Vou começar com Alan, né? Como eu comecei na abertura. Sim, o volante pertence ao Fluminense a partir de agora, em definitivo. É a informação trazida por vários meios de comunicação, mas acho que primeiramente pelo All Sport. A documentação necessária que o Liverpool precisava enviar para o Fluminense para prosseguir com o negócio foi enviada na manhã dessa terça-feira e o negócio está finalizado. O Fluminense realmente fica com o jogador. Como que ficou a negociação? Aparentemente, algumas informações ainda não 100% confirmadas, dizem de que ele vai assinar por 4 temporadas com o Fluminense, o que é ótimo, considerando que é um jogador que tem uma projeção de venda boa, né? Tem 22 anos e deve ter um mercado lá fora. O Fluminense, como eu falei, tudo vai ser resolvido dessa terça-feira, no máximo na quarta-feira, e a proposta ficou naquele negócio mesmo, provavelmente 4 anos, 17 milhões de reais, divididos em 8 parcelas durante 2 anos, no total foram 3,75 milhões de euros, né? 3 milhões 750 mil euros, e o jogador de 22 anos fica no Fluminense por essa quantia. Só que, destacar, o Fluminense pagou essa quantia, 17 milhões de reais, por 90% de Alan, não é por 100%. Liverpool permanece com 10% do jogador. Diretor do Cruzeiro, o diretor, é até difícil falar o nome dele, que é Ocimar Bolicenho, diretor de futebol do Cruzeiro, sinalizou de que Henrique e Egídio estão mesmo vindo pro Fluminense. Ao ser perguntado sobre isso, ele falou a seguinte declaração: "Estamos formalizando, está tudo encaminhado para poder mostrar a minuta aos representantes dos dois que estão aqui. Estamos querendo terminar até o fim do dia e pôr as assinaturas para depois declarar oficialmente. Na verdade, o Henrique não é rescisão, está indo por empréstimo de 1 ano. O Egídio sim é rescisão", fecha aspas. Nesse ponto aí tem uma divergência em relação ao que o Fluminense espera, porque o Fluminense esperava assinar com Egídio por 1 ano definitivo e por Henrique com 2 anos em definitivo. O empréstimo de 1 ano me deixa com uma preocupação. Por quê? Se eles rescindirem no Cruzeiro, assinarem com o Fluminense, aqui há uma negociação de um novo salário. No caso de Henrique sendo empréstimo, é o mesmo salário. Ele tem contrato lá até o final de 2020. Se o Cruzeiro está preferindo emprestar Henrique, é porque o salário não vai mudar e o salário de Henrique, mas não é alto não. O salário para a realidade do Fluminense é bizarramente alto. Como que vai ficar essa divisão de salário? Isso me preocupa e precisa ser esclarecido. Todo mundo sabe que eu apoiei a contratação de Henrique, acho um ótimo jogador, porém, a negociação, um ótimo jogador pode ser uma péssima negociação. Vamos aguardar. Palhinha rápida aqui antes de falar da venda é sobre Reginaldo, zagueiro do Fluminense, que foi emprestado. Eu falei aqui há pouco tempo atrás que ainda não se tinha uma decisão de como que ia fazer com ele, se ele ia ser emprestado, etc. Reginaldo, emprestado para o Botafogo de São Paulo por uma temporada, tá só deixando lá, né? Jogando Série B, se pintar uma venda de R$200, o Fluminense tá aceitando por ele, mas vai jogar a Série B de novo por um time de São Paulo. Falando agora sobre o volante Orejuela, ou na verdade a venda do volante Orejuela. Fica algumas dúvidas sobre os valores.
Mas vamos lá, vamos do início para depois ir falar sobre as dúvidas. O presidente Mário Bittencourt falou na segunda-feira, na entrevista coletiva, que existia uma proposta de um clube mexicano por ele e que ele realmente não deveria ficar no Fluminense. Ponto. Essa é a primeira informação. Segunda informação, o Fluminense só detém 60% dos direitos federativos, dos direitos do jogador Orejuela. Ou seja, se for uma venda de 100%, o Fluminense fica com 60% disso. Ponto. Isso daí são verdades, são fatos. Na terça-feira, foi divulgado hoje que Orejuela recebeu uma proposta, no caso do Fluminense, essa proposta recebida do México, chegaria muito próximo aos 4 milhões de dólares pedidos pelo Fluminense para negociar o jogador. Ou seja, vamos botar que sejam 4 milhões de dólares, vai ser um pouco menos, daria ali por volta de 15 milhões de reais, 16 milhões de reais, dentro desse escopo de um pouco abaixo de 4 milhões de dólares. Sobre Orejuela, uma outra, tô com a mesma camisa que tô fazendo interrupções, porque esse vídeo já estava pronto, eu ia publicar e tive que fazer essas edições, porque o Globoesporte.com, o repórter Felipe Siqueira, publicou de que a venda não será por 4 milhões de dólares. Eu achava muito estranho esse valor muito alto, mas sim por 1 milhão de dólares, que dá 4 milhões de reais. Então o Fluminense venderá os seus 60% por 4 milhões de reais para o Querétaro. A venda é abaixo do que todo mundo esperava e essa notícia de 4 milhões de dólares empolgou muita gente, né, e faz com que a expectativa para 4 milhões de reais seja baixa. E de fato, acho que é pouco para um volante como Orejuela. Acho que tinha que ser tentado mesmo trazer o jogador para o Brasil e tentar uma pressão em cima dele para ver se ele jogava. Acho pouco, ainda mais considerando que o Fluminense lá atrás investiu um valor mais alto nele, que ainda não foi pago, por sinal. Só que ainda tem outro fator, tem muita gente aliando essa venda de Orejuela, uma possível transferência de Banhas, etc., mas no caso de Orejuela especificamente, atribuindo essa venda à compra de Alan. Não dá para ter certeza, por quê? Primeiro que a venda aqui é parcelada, a gente não sabe como serão os pagamentos das parcelas para o México. A venda de Orejuela será parcelada, isso foi confirmado pelo Mário Bittencourt. E outro fator importante também é que o Fluminense até hoje não pagou Orejuela, o Independente Del Valle. Orejuela e Sornosa, o Fluminense já vendeu Sornosa por milhões de reais, não recebeu o dinheiro, talvez numa manobra contábil aí para não precisar pagar o Del Valle. O Fluminense precisa pagar essa dívida, porque daqui a pouco, sabe o que está acontecendo com o Cruzeiro? De que um clube foi para a FIFA e o Cruzeiro vai acabar perdendo ponto na Série B de 2020. O Fluminense daqui a pouco está até sofrendo com isso também. Então tem que pagar o Orejuela. Então nesse caso eu acredito que não tem uma coisa juntando com a outra não, são coisas diferentes. Vamos esperar. Então é isso, giro de notícias mais curtinho, só para te atualizar de tudo. Eu fiz vídeo cedo aqui, né, nessa terça-feira bem cedo, falando sobre Alan tá ali próximo de assinar e etc. Agora tá confirmado, só falta assinatura, até porque é uma compra de um jogador lá de fora, então a documentação não é tão simples assim, mas tá tudo certo. Enfim, saudações tricolores e até a próxima. Valeu! Caraca, você por aqui, você chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Saudações tricolores!